em Mateus capítulo 5, que Deus é bom em todo tempo, versículo 45, especificamente esse. Quero declarar algo antes de começar a ler. Tem um texto em Salmos que diz que Deus magnificou acima de tudo a sua palavra e o seu nome. Deus colocou acima dele mesmo, acima de tudo, aquilo que ele diz e o nome dele. Isso é uma coisa que não pode cair, é uma coisa que não pode nada estar acima disso, palavra e nome de Deus. O nome carrega o caráter. A palavra carrega a essência, carrega o poder, carrega quem é Deus. A palavra é o próprio Deus, a palavra, Jesus é o Logos. Ele é a própria palavra. E essa palavra, ela tem um nome. E esse nome revelado traz transformações. Pela fé entendemos que o universo veio a existir pela palavra de Deus. Hebreus, antes de eu abrir aqui no Mateus 5, Hebreus no capítulo 1, no versículo 3, se eu não me engano, porque já estamos fora do script aqui, Hebreus capítulo 1 diz, ele a respeito de Jesus, versículo 3 mesmo, que é o resplendor da glória, que brilha a glória de Deus, e a expressão exata do seu ser. Ele expressa quem é Deus, como ninguém mais. E como que ele expressa o ser de Deus? Através da palavra, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter sido feita a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas dos lugares mais altos. Ainda acima desse lugar, magnificou acima de tudo a palavra e o nome. Ele é a própria palavra, magnificado acima de tudo. É o lugar onde Satanás queria estar. Subir acima das estrelas de Deus e estabelecer o trono dele. Mas esse lugar é um trono que não pode ser separado. Porque ele carrega a essência do caráter de quem é Deus. E o que mantém esse trono de pé é a justiça e o juízo, que são as bases do trono, que são executadas pelo próprio Deus. Por isso ninguém pode romper com esse domínio eterno. Porque esse trono jamais vai ruir. Porque ele é baseado em justiça e juízo. Mas em Mateus, capítulo de número 5, 45, eu quero falar de uma dimensão sobre o caráter de Deus. No caráter de Deus existe um aspecto, que é o aspecto da bondade de Deus. O que é ser bom, quando a gente ensina até o fruto do Espírito, a gente ensina o que é bondade. Ser bondoso, ou ser bom, como Deus é bom, tanto que Jesus fala assim, bom é Deus. Essa bondade de Deus é mesmo que você queira fazer o mal, não sai o mal de você, sai o bem. E é por isso que esse versículo que eu vou ler agora, de Mateus 5,45, vai fazer sentido para você. Perceba, para que vos torneis... Vou ler o contexto, só para você não perder o contexto, a partir do 43. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso aqui é Jesus falando acima da lei que ele está trazendo, a lei de Cristo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Que a lei mandava, era olho por olho, dente por dente. Aqui não, Jesus está dizendo, amai os vossos inimigos. E orai pelos que vos perseguem. Com qual princípio? Além de amar o inimigo, eu tenho que orar por quem me persegue, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Só é filho quem ama inimigo. Só é filho quem ora por quem persegue. Mas não é isso que eu quero enfatizar. Eu quero enfatizar a parte B. Porque ele, Deus, faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas de bênçãos sobre justos e injustos. Olha que coisa mais tremenda. A bondade de Deus faz com que ele abençoe pessoas que seja justa, ou seja, que são de Jesus ou que não são. Essa é a bondade de Deus. As chuvas da prosperidade caem sobre pessoas que são justas e pessoas que são injustas, mas que trabalham, que desempenham, que rasgam aí pelo mundo afora, e Deus quer abençoar, porque ele é abençoador. Isso é do caráter de Deus. Ele derramar a chuva, ele ser abençoador, ele abençoar justos e injustos, porque ele é bom. E aqui está um problema, porque as pessoas às vezes pensam assim, porque eu sou abençoado,
então Deus está me validando. E eu quero dizer uma frase para você. Nem tudo que Deus abençoa, Ele concorda. Nem tudo que Deus abençoa, Ele está nisso. Por exemplo, Ele fala naquele texto de Mateus 7, em teu nome expelimos demônios, fizemos milagres. Isso é bênção de Deus? Pode vir de alguém expulsar demônio que não seja de Deus? Vem de Deus. Todavia Jesus disse a eles, mas eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ainda que eu te abençoe, eu não estou na obra que você está. Então essa é uma primeira consideração, para eu poder entrar na revelação que eu vou trazer aqui, que você tem que estar no seu coração. A primeira dimensão do que eu quero dizer a você aqui é que Deus é bom e Ele abençoa justos e abençoa injustos. Mas em Lucas 13 tem uma passagem muito intrigante também. E ela é bastante interessante. Ainda que Deus abençoe todos, e Ele abençoa todos por causa da bondade dEle, e Ele não pode fazer o mal porque Deus, a ninguém tenta e Ele não é tentado pelo mal, Deus não faz o mal. Ainda que Ele saiba identificar o que é o mal, Ele não executa o mal. Ele nunca pecou. Jesus veio na terra e ele sofreu todas as tentações, porém sem pecado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Por causa do caráter dele, por causa do nome dele, por causa da palavra dele, por causa da essência dele. Ele não é atraído pelo mal. Muito bem. Mas em Lucas 13 tem uma passagem que eu quero que você preste atenção. Naquela mesma ocasião, chegando alguns falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Eles faziam sacrifícios e Pilatos matava eles e juntava o sangue dos animais com o sangue deles. Ele, porém, lhes disse, pensais, Jesus está falando, que esses galileus eram mais pecadores do que os outros galileus por terem padecido estas coisas? Você acha que eles pecaram mais do que os outros que já pecavam e por isso Deus está pesando a mão sobre eles? O que ele vai responder? Não eram. Eles não eram mais injustos do que os outros, mas a injustiça deles permitiu com que algo acontecesse. E pior, não tinha mão do livramento de Deus. Esse é o ponto. Situações comuns de acidente, queridos, pode acontecer com todos. Com todos. Situações humanas. Porém, quando Deus é na vida de uma pessoa, nós vamos ver uma característica de uma pessoa que conhece o nome de Deus. E o que Deus faz com aquele que conhece o seu nome. Interessante que meu pai, o apóstolo Issan, acabou de pregar sobre o eu sou, e é essa a mensagem da noite. É muito, muito tremendo isso. Note. Não eram, eu vou lá afirmo. Se porém não vos arrepender, está falando com um monte de pecador aqui, todos igualmente perecereis. Perecereis do pior, no fogo do inferno. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou lá afirmo. Todos eram pecadores. Mas, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Primeira chave importante dessa noite, para que eu acesse todo esse esplendor da glória de Deus, para que eu conheça a proteção de Deus, o livramento de Deus, a misericórdia de Deus, eu tenho que estar ligado nele em arrependimento. Muito cristão, Deus tira a mão, ele vira o rosto, como ele virou para o próprio Senhor Jesus na cruz, quando o Senhor Jesus está com o nosso pecado sobre ele. O Senhor Jesus diz, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Por que Deus abandonou o Senhor Jesus na cruz? Porque ele virou o rosto para o Senhor Jesus na cruz por causa dos nossos pecados que estavam nele. Porque Deus é santo e a santidade de Deus, ele vira o rosto. Por isso, queridos, que o maior dos problemas para eu acessar o sobrenatural de Deus e ver a mão de Deus na minha vida de fato, e ver ele agindo em situações que aconteceriam com os homens comuns, que um acidente terrível podia matar. O que eu quero dizer é que a bondade de Deus vem sobre todos. Mas o livramento só vem sobre aqueles que o servem. E é isso que eu quero mostrar para você. O livramento vem sobre aqueles que conhecem o seu nome e que temem ao Senhor. Por isso o arrependimento se faz tão importante, por isso a santidade de quem ama com Deus é tão importante.
Por isso, quando uma igreja que não anda com Deus, uma igreja que não tem temor de Deus, uma igreja que não anda nos seus caminhos, os servos dentro da igreja que não andam com o Senhor, eles estão adquirindo um problema para suas próprias vidas. Primeiro que Deus não está olhando para eles nesse momento, Ele está virando o rosto, como virou para o Senhor Jesus. E agora, por isso, por essas palavras que eu quero entrar com você no livro de Salmos, em Salmos, no capítulo... Minha bateria está indo para o espaço aqui. Salmos no capítulo de número 31. Abra lá. Eu já estou chegando, estou caminhando daqui para o final da mensagem. Salmos 31. 32. Na verdade, eu vou ler o 32, o 33 e o 34. Não todos eles, alguns versículos. O Salmo 32 é o salmo onde Davi estava em pecado. E Davi vai dizer algumas coisas importantes aqui. Viu que Jesus disse? Para que vocês não entrem nessa condenação de acidentes que aconteceram e que eu possa livrar você, é importante que haja arrependimento. Vou dizer outra frase importante para você. Pessoas estão sendo recolhidas antes do tempo. Porque não saem, não se arrependem dos seus pecados, não entram na dimensão da santidade, não conhecem o nome do caráter da santidade de Deus que transforma a vida de uma pessoa. Quando Isaías contempla a santidade de Deus, ele vê os anjos que estão contemplando essa santidade dizerem algo a respeito de quem é Deus. Ele diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, porque eles viram a santidade de Deus. Isaías, quando vê essa cena, um anjo sai do altar com a tenaz e toca a sua boca para transformar a sua boca de um homem que tinha pecado de língua e habitava no meio de um povo de impuros lábios. Quando você contempla algo de Deus, contempla um dos nomes de Deus, contempla o nome de que Ele é santo, contempla o nome da guerra de Deus. Eu não estou na guerra se eu não tiver a santidade de Deus para guerrear por mim, se eu não estiver limpo diante de uma guerra. Então eu preciso do arrependimento. Então Davi, quando ele peca feio lá no pecado de Batseba, um dos salmos que ele escreve é o 51 e o outro é o 32, nesse momento da vida dele, e ele diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, é expiado pelo sangue, em outras palavras. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há mal, não há dolo. E ele diz uma frase: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus olhos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Enquanto eu não confessei, a mão de Deus pesava, ele fala, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Enquanto eu não confesso o meu pecado, aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará misericórdia. Então estou falando daqueles homens da Torre de Siloé, estou falando dos homens galileus, que viram o mal chegar e não houve impedimento de Deus para aquele mal chegar. Todavia, às vezes nós somos iludidos, pensando que Deus está nos aprovando, porque Ele é bom, como eu li no primeiro texto, e as suas bênçãos estão sobre a minha vida. E eu disse que nem tudo aquilo que Deus abençoa, Ele está naquilo. E deu exemplo para você. O que Davi está acontecendo com ele aqui? Ele está chegando à conclusão de que enquanto ele calou, o pecado estava diante dele, ele estava secando. Mas quando ele confessou, ele está dizendo, puxa, bem-aventurado é o homem a quem Deus não está nem atribuindo o pecado. E a não atribuição da iniquidade, queridos, porque o pecado gera consequências. O que Davi está falando é que Deus está me livrando, inclusive, das consequências, o que significa misericórdia. Sabe o que é misericórdia, querido? Deus agir misericórdia comigo é assim, você me deve, vamos supor, aconteceu um crime aqui. Alguém matou alguém. E você pegou a arma do crime em flagrante, a pessoa que matou em flagrante, está com a arma na mão, foi diante do juiz. Naquele país, o veredito para um homem que mata um assassino é morte na cadeira elétrica. E ele chega diante do juiz, tem todas as provas, tem a arma do crime, tem o flagrante, tem tudo. Sentença desse homem é ser morto na cadeira elétrica. O que é misericórdia? Misericórdia é você me deve tudo isso e a sentença para sua vida era morrer na cadeira elétrica. Porém, eu estou te absolvendo da cadeira elétrica. Isso é misericórdia.
Para uma pessoa que tem um coração arrependido, Deus pode não imputar o pecado, nem a consequência dele. Às vezes a consequência, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará, mas por vezes, porque isso é consequência do pecado. Mas Deus pode, pela tua infinita misericórdia, ele pode entrar e ele pode fazer com que nem a consequência desse pecado flua na sua vida, porque ele está agindo de misericórdia. Davi está falando, estou experimentando a misericórdia de Deus. E ele diz aqui no versículo 7, tu és, quando eu restauro isso em Deus, quando eu estou em santidade, a justiça de Deus está me cobrindo, o sangue dele está me cobrindo, eu estou abandonando o pecado da minha vida, eu resolvi andar em santidade diante de Deus, resolvi restabelecer o temor a Deus, eu estou conhecendo o nome do temor do Senhor. Ele diz, 7, tu és o meu esconderijo, tu me preservas na tribulação. Lembra que a torre caiu sobre alguns? Mas para aquele arrependido, a palavra de Deus diz que ele põe essa pessoa no esconderijo, e tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Oh, glória a Deus! Deus está declarando aqui que ele traz livramento para aquele que anda no temor do Senhor. Aleluia! Às vezes você está sendo livre, querido, de uma coisa que você não está nem vendo. Versículo 8, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deva seguir. E sob as minhas vistas eu estou olhando para ele. Para aquele que é pecador eu não olho, mas para aquele que não é pecador, que está andando em justiça diante de mim, eu vou dar, minhas vistas estão sobre ele, eu estou dando conselhos para ele. Versículo 10. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio. É o que ele fala para aquele homem paralítico. Ele fala assim, olha, perdoados estão seus pecados, levanta e anda. Primeiro ele diz, perdoados estão seus pecados, e então ele diz, levanta e anda. E ele diz, olha, vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior do que a paralisia. Ou seja, uma morte, e uma morte eterna para viver no fogo. Então vai, não peques mais. Então muito sofrimento terá de curtir o ímpio. A impiedade chama a justiça de Deus. Mas a piedade, ou seja, a justiça, chama a misericórdia de Deus. Chama o livramento de Deus. Oh, glória a Deus. Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá, que foi isso que eu expliquei para você. Capítulo 33, versículo 4, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia sobre os justos e sobre os injustos da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram e pelo sopro de sua boca o exército deles. Versículo 9, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Já pensou quanto poderoso é seu Deus? Já pensou quanto você crê nessa palavra pode trazer livramentos, glória, honra, escudo de Deus, proteção de Deus sobre a sua vida? Olha que coisa mais tremenda. É acessar essa dimensão em Deus que eu estou te apresentando hoje. Versículo 16. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos. Ninguém se livra pela própria mão. Nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo, que simboliza a força, também não garante vitória. A despeito de sua grande força, está dizendo na sequência, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Aonde estão os olhos do Senhor? Sobre os que o temem. Aonde não estão os olhos do Senhor? Sobre aqueles que não o temem. Sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Livramento de morte, livramento de vida, bênçãos de Deus. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, tu és meu pavês e meu escudo, a minha proteção. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos, anote aí, no seu santo nome. Quando eu conheço o nome do Senhor, querido, eu sou livre da morte, eu sou livre de coisas. Eu tenho a bênção de Deus, eu tenho o olhar de Deus sobre a minha vida. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Capítulo 34, versículo 4. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Dá glória a Deus aí na sua casa. Dá um aleluia a Deus aí. Versículo 6. Clamou este aflito.
está passando situação difícil, arrepende-te. E o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Oh, glória! Porque é o versículo 7, desse versículo que eu declaro todos os dias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então está acontecendo uma situação que com todo mundo pegaria, mas em você não vai pegar, porque Deus vai trazer livramento. Se tiver 50 justos nessa cidade, você não vai destruir a cidade? Não. Se tiver 30, se tiver 25, se tiver 20, se tiver 10, ele chega no número de 10, o Senhor livraria a cidade? Eu livraria. Mas não havia nem 10 justos na cidade. Procurei um que estivesse na brecha por uma cidade, um servo da justiça que estivesse na brecha da cidade. Está entendendo, querido? Como uma alma de um justo traz o livramento de Deus, traz os anjos que livram. Versículo 9, temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Oh, glória a Deus! Versículo 15, os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Está vendo onde está o olho do Senhor? Está sobre aquele que anda em justiça diante de Deus. E os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Eu lembro uma vez que eu estava na Marginal, e eu estava na pista da direita, e eu tinha um caminhão aqui, logo aqui, e eu estava passando aqui pela direita, normal, o caminhão do nada entra com tudo e bate aqui na lateral do carro. Meu carro vira na pista e ia cair dentro do Rio Pinheiros. E eu só disse uma coisa, Jesus. Quando eu disse Jesus, um caminhão que ia bater em cheio em mim. Até hoje eu não sei como aconteceu e estou falando isso diante de Deus. Esse caminhão não bateu em mim. O que bate em mim é um carro que para o meu carro não ir parar dentro do Rio Tietê. Ele bate na roda da frente. Não acontece nada comigo. Nada, nenhum outro carro bateu. Aquele caminhão não bateu. Porque o anjo do Senhor me livrou. O nome de Jesus me livrou. O nome que eu conheço me livrou do mal. O rosto, versículo 16, do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. E para encerrar, João capítulo 17. Eu vou falar do que é importante conhecer desse nome. E como esse nome derruba todas as muralhas, todas as situações, todas as tribulações, tudo aquilo que você está enfrentando, tudo aquilo que está preso na sua vida, todas as amarras, traz livramento, você não está vendo, porque os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor. Você está no esconderijo do Altíssimo, debaixo da sombra de poder, quando você não está vivendo uma vida debaixo de pecado. No versículo de número 5, Jesus diz ao Pai, na oração sacerdotal dele, e agora glorifica meu Pai contigo mesmo com a glória que eu tive diante de ti. Versículo 6, manifestei o teu nome aos homens, que me deste desse mundo. O que nos protege é conhecer o nome que carrega a essência de quem Deus é. É quando Abraão conhece o nome de Deus, eu sou El Shaddai, o Todo-Poderoso, que o poder de Deus entra e transforma um homem que é amortecido e uma mulher que é estéril em vida. Ele conheceu o nome do poder de Deus. É quando ele está para sacrificar Isaac no monte, ele conhece o nome Yahvé Jireh, o Senhor provedor, que Deus proveu um animal para ele prover Jesus do futuro, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Ele diz no versículo 11, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os. Aonde? Em teu nome. Quem conhece o nome de Deus? Quem teme ao Senhor? Quem tem revelação do nome de Deus é transformado por esse nome, como eu dei o exemplo de Isaías, como eu dei o exemplo de Abraão, que me deste para que eles sejam um, assim como nós. O versículo 12, quando eu estava com eles, eu os guardava no teu nome. Oh, glória a Deus! Não tenha medo de nada, queridos. Jesus revelou um nome a nós, e esse nome nos guarda diante de qualquer situação, queridos. Vou pular aqui, entrar no capítulo 18 e encerrar aqui. Tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim. Judas, o traidor, versículo 2, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo Jesus todas as coisas sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhe, a quem buscais? Responderam, a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse, o Jesus que guardou a eles com esse nome. Agora Jesus vai revelar o nome que ele guardava a eles. Jesus vai revelar o nome que tem todo o poder, que abriu o mar, que julgou o Egito, que julgou os demônios.
o príncipe do Egito, o faraó, julgou os demônios que vinham atrás, que afogou eles no mar, que mandou as pragas, que destruiu os deuses do Egito. Jesus vai revelar esse nome. Ele diz, sou eu sou. Em outras palavras, eu, pronome, sou verbo. Deus é o eu, Jesus é o sou, ele é o verbo de Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Agora Jesus está dizendo, sou, que é o verbo, eu, Deus. Eu sou Deus, eu sou o eu sou. Ora, Judas, o traidor, estava com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Queridos, olha que coisa mais tremenda. Quando você conhece o nome de Deus, que está acima de todas as coisas, e transforma a sua vida, e transforma o caráter, tudo o que está à tua volta, querendo te prender, cai por terra. Dá um aleluia, um glória a Deus aí na sua casa. Tudo vai cair por terra se você decidir se arrepender, andar no temor do Senhor, estar no esconderijo do Altíssimo, recebendo os livramentos de Deus. Hoje, nessa noite, eu quero te revelar um nome que guarda a tua vida, que guardou os discípulos, que Jesus disse, eu revelei o seu nome a eles, e eles foram guardados por essa revelação do seu nome. Nessa noite, querido, eu estou revelando um nome que te guarda. Não temas, o Senhor é contigo. E a hora que eu libero essa palavra, eu sou eu. Essa palavra está sendo liberada agora pelos fios aqui, pelas correntes da internet. Está invadindo a tua casa. E os demônios que estavam te prendendo, os demônios estavam segurando, assim como esses soldados caem por terra. Eles estão caindo por terra na sua vida agora, em nome de Jesus. Tudo que prendia a sua vida, se você se arrepender, pedir perdão agora, o poder do nome do eu sou que te guarda, e a revelação desse nome vai destruir, desbaratar, trazer livramento em todas as situações da sua vida. Sabe, amados, quero contar um testemunho para você. Já encerrei a pregação e você já entendeu ela. Glórias a Deus. Quero dizer você, eu estava agora com a minha esposa e a pastora na Turquia. E lá na Turquia aconteceu algo muito tremendo, porque a minha esposa passou mal uma noite inteira depois que nós visitamos a igreja de Pérgamo, onde a Bíblia diz é onde está o trono de Satanás. A gente não associou as coisas naquele primeiro momento, mas ela passou mal à noite. Minha esposa odeia vomitar, e ela estava passando muito mal, veio aquele ácido, e eu falei, vomita, mas eu sei que ela não gosta de vomitar. Eu, quando tem um problema desse, eu vou lá, resolvo, coloco o dedo na garganta e tchau, acabou. Falei, quer que eu te ajudo? Ela não queria ajuda, não queria nem vomitar, mas de repente veio o vômito, ela vomitou uma coisa que não era comida, vomitou uma coisa que não era bile, mas era uma coisa verde, e ela vomitou. Algo aconteceu ali, nós não entendemos. Passou no dia seguinte, quando nós estávamos no ônibus indo visitar uma outra igreja, a igreja de Tiatira. Passou quando ela louvava a Deus no ônibus, enquanto louvávamos a Deus ali, indo para o local. Entendemos que podia ser alguma coisa ali com relação à visita da Tiatira. Enfim, passou. Voltamos para o Brasil. No primeiro dia que volta, 7 dias depois desse advento, ela tem um sonho. Ela está caminhando em Pérgamo, nas ruínas, e havia muitas cobras. Estávamos lá no dia 31 de outubro, onde os satanistas declaram que ia ser revelado aí o bicho deles, que está debaixo dos pés do nosso Senhor. E ela está pisando ali no meio, estão cheio de cobras no caminho, no sonho dela. E quando ela acorda, vem a seguinte frase no ouvido dela: se beberdes alguma coisa mortífera, não vos causará dano. E no meio dessas rochas havia o líquido branco. Nós tomamos um líquido branco lá, que não sabemos o que era, uma bebida deles, típica lá, possivelmente algo de demônios, que ia causar algo, e Deus trouxe livramento. Você está vendo que coisa mais tremenda, queridos, que é Deus trazer livramento, mesmo quando nós não sabemos o que está acontecendo. Se bebermos alguma coisa mortífera, não nos causará dano. Quando eu fui tomar a vacina, eu não queria tomar essa vacina, eu já tinha tido Covid, nem precisava, mas por motivo de trabalho, eu falei, Senhor, o Senhor falou para não tomar, não vou tomar essa porcaria, mas se for para tomar, eu tomo e ponto final. Se o Senhor falar comigo, eu tomo. Ele falou, se beber alguma coisa mortífera, não causará dano. Em cima desta palavra, queridos, eu tomei a vacina, para que ela não causasse nada de mal a mim. O que eu estou dizendo a você, queridos, é se você anda com Deus, o nome revelado aqui, sou eu, vai derrubar tudo aquilo que está à sua volta. Se a sua vida está vivendo em prisões, em situações difíceis, a revelação do resplendor da glória de Deus, que sustenta todas as coisas, na palavra do seu poder, vai afetar a sua vida, a sua casa, nesse instante.